Pessoal, vamos ver aqui se o ciclo de alta realmente acabou ou se isso daqui foi só uma grande captura de liquidez para dar uma limpada no mercado e agora efetivamente começar a melhor fase do ciclo para ganhar dinheiro. Estou aqui no gráfico diário do Bitcoin e a gente pode ver que a estrutura de alta ela permanece mantida. Então a gente teve essa quebra de estrutura aqui em 124 mil dólares. Não foi a melhor quebra de estrutura porque não teve muita força, mas a gente teve sim fechamento de vela. Então o conceito clássico de Smart Money Concepts, quebra de estrutura no gráfico diário que gerou essa região de demanda aqui entre 108 e 110 mil dólares. Essa região que eu acho que a gente não pode perder com fechamento de vela no diário, porque aí sim o ciclo de alta vai estar com a estrutura comprometida, pelo menos no gráfico de 4 horas, mas ainda não no gráfico semanal. Depois a gente pode dar uma olhada no gráfico semanal também. Então a gente teve aqui essa grande captura de liquidez, o preço não fechou vela abaixo dessa estrutura, e agora está, na data de hoje, recuperando bem. Tivemos aí uma valorização só hoje aí de 4% aqui no Bitcoin. Eu estou prestando muita atenção nessa grande sombra que foi feita na vela daquele dia que foi o banho de sangue, porque geralmente o mercado, aqui também pode ser considerado uma grande região de liquidez. Então, geralmente o mercado, ele volta para capturar parte dessa liquidez aqui, e é por isso que eu estou monitorando esse nível de 0,5 dessa sombra aqui, que agora está na casa dos 107 mil dólares. Se a gente for olhar aqui para trás, a gente pode ver que a gente tem essa região de demanda aqui, que efetivamente foi a última quebra de estrutura com força do mercado, tá? Então, nem essa quebra de estrutura no diário, nem essa foram quebra de estrutura fortes, digamos assim, e aí muitas vezes a gente pode ver o que a gente chama de falso rompimento. Então, eventualmente, se perder a casa aqui dos 107 mil, eu quero que o preço basicamente faça algumas sombras para capturar aqui no mínimo essa região do 107, ou seja, metade dessa vela, dessa sombra que a gente deixou, para aí sim voltar a subir com força, tá? Mas até agora, e a gente tem que analisar o gráfico atual, o gráfico mantém, se o Bitcoin mantém estrutura de alta no gráfico diário. E um ponto relevante, importante, eu vou destacar aqui para mostrar para vocês, é que o preço ele rompeu essa primeira região aqui, que é um breaker block no 4 horas, um breaker block de estrutura interna, ou seja, não é tão forte, mas mesmo assim é um breaker block. Então ele rompeu aqui acima, que seria a primeira resistência, digamos assim, para capturar toda essa liquidez de volta, né? Então, até vou apagar. Aqui no gráfico diário, a gente perdeu as médias de 20 e 50 dias, mas o preço sustentou bem na média de 200 dias. Então, também era um suporte relevante aqui para o preço e não tivemos fechamento de vela. Agora sim, se a gente voltar, chegar aqui, fechar velas diárias abaixo dos 107 mil, não só sombra para capturar essa liquidez e principalmente fechar algum nível de vela diária abaixo da média de 200 dias, aí sim a gente pode estar com uma estrutura de alta comprometida. E o que eu quero destacar aqui também é o seguinte, né? Eu estava falando e todo mundo estava falando que aqui foi deixada muita liquidez, e aí é por esse motivo que existiam grandes chances do preço voltar a capturar essa liquidez. E vejam que o movimento de queda, ele nos deu o mesmo princípio, né? Ou seja, foi uma queda extremamente acentuada, e também é muita captura de liquidez aqui para cima, né? Então não me surpreenda se o preço não voltar a buscar essa região dos 107 mil para pegar pelo menos metade dessa liquidez aqui e subir direto novamente, tá? Então o que eu quero ver aqui, a gente ainda está em uma região inédita, digamos assim, do mercado, e eu acho que qualquer movimento, posições de compra, e eu estou procurando sim montar posições de compra nesse momento, ainda devem ser tratadas como scalp. Não considero que ainda são swing trades, ou seja, trades que a gente vai levar por muito tempo, especialmente porque a gente está chegando aqui agora na média de 50 dias, que é uma resistência para o mercado, tá? Então acho que tem que tomar muito cuidado, preservar capital. Para mim, a melhor coisa que o preço pode fazer é, em qualquer momento, fazer algum tipo de lateralização, porque sim, aí a gente pode considerar uma nova precificação justa para o mercado, para acúmulo de liquidez e voltar a capturar toda a liquidez deixada para cima. Veja que foi um movimento que foi feito exatamente aqui antes da gente ter esse grande movimento de alta, né? Então a gente teve uma fase de lateralização, consolidação, acumulou liquidez, acumulou volume, e aí sim o preço explodiu. Então todo movimento, seja de alta ou seja de baixa, que é feito de forma muito agressiva, a gente tem que tomar cuidado. Então a gente teve grande movimento agressivo aqui, tivemos um grande movimento agressivo aqui, e agora a gente está também tendo um grande movimento agressivo aqui. Então não são movimentos tão confiáveis
ou melhor, são movimentos que geram riscos adicionais. O que eu quero mostrar aqui é o gráfico Total 3, que é o mercado cripto em geral. E quando a gente vai aqui no diário do mercado cripto, vamos destacar aqui, né? Na verdade, eu deixei destacado alguns pontos. Então, basicamente, a gente tem aqui uma quebra de estrutura no gráfico diário, ou seja, movimento de alta, gerou esse order block. O que a gente não quer ver é o preço fazer fechamento de vela diário abaixo aqui desse order block, ou seja, abaixo dos 3.6. E então esse movimento, ele foi o movimento que capturou a liquidez desses fundos duplos. Aqui também eu vejo fundos duplos, e no gráfico semanal aqui do Total 3, a gente tinha um grande Fair Value Gap semanal. Então ele quebrou aqui, né, pegou toda a liquidez do Fair Value Gap, e veja que também no semanal, quando a gente vai aqui para uma Fibonacci padrão, ele tocou a 0,5 de Fibonacci, então é um bom sinal, ou seja, chegou efetivamente em região de desconto, mesmo que de forma muito rápida. Então, tanto no gráfico semanal, onde teve essa última quebra de estrutura aqui, ó, então mantém estrutura de alta, quanto que no gráfico diário, quando a gente teve essa quebra de estrutura, então esse movimento aqui foi um movimento, está sendo um movimento de estrutura de alta, tá bom? Então, por enquanto, o mercado estrutura de alta, não tivemos quebra de estrutura nem no Bitcoin, nem no Total 3, obviamente que muitas altcoins tiveram quebra de estrutura fortíssima para baixo, e é por isso que eu sempre me baseio no Bitcoin e no gráfico de Total 3, porque são os gráficos mais importantes, mais relevantes para a gente poder operar. Então, eu espero que todos estejam bem, e agora eu vou mantendo vocês informados das movimentações do mercado nas próximas horas. Vamos ver agora de perto como é que vai ser o fechamento semanal do mercado. Um abraço.